Olá, bom dia a todos! Nós chamamos esse momento de Obras Póstumas, os escritos de Kardec, e tentamos de uma maneira muito rápida e resumida trazer os ensinamentos que foram compilados nesse livro. Esse vídeo é sobre o item Introdução ao estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento. Dentro dos vários escritos de Kardec, ele começa a mencionar que cada indivíduo, que cada um de nós tem um fluido próprio que nos envolve e que o meu fluido, ele não anula e não apaga o fluido do outro. Compara ainda esses fluidos ao som. Se a gente estiver num lugar com muito barulho, mesmo que seja intenso, nós podemos identificar cada um dos barulhos. Então vamos pensar numa rua muito movimentada. A gente consegue ouvir a buzina, o motor do carro, o motor do ônibus. Se estiver ventando, o barulho da árvore. Se tiver uma propaganda, a propaganda acontecendo. Se tem uma música no rádio, a música. Se passa alguém falando do seu lado. Todos esses sons, eles existem simultaneamente. O mesmo acontece com os nossos fluidos. Todas as pessoas são envolvidas por um fluido. E é por isso que as pessoas têm uma simpatia ou uma antipatia. Tudo isso varia de acordo com os fluidos que cada um de nós tem. E as qualidades particulares de cada fluido é o que resulta, então, nessa nossa tendência a nos unirmos a umas pessoas e refutarmos outras pessoas. O que acontece todo tempo, em todo lugar. Quando falando especificamente da fotografia, a gente precisa lembrar que nós, então, não enxergamos o fluido dos outros, mas nós sabemos que todos têm esse fluido agora. Da mesma maneira que nós não enxergamos o pensamento do outro, e nós somos limitados ao nosso pensamento. Então, quando a gente está pensando alguma coisa, quem está do nosso lado não sabe o que a gente está pensando, mas nós sabemos o que nós estamos pensando. Então, vamos pensar que essa atitude, esse pensamento, ele nos traz memórias. Quando a gente lembra de algo que nos aconteceu, é como se a gente estivesse vendo fotografias. É como se nós estivéssemos folheando o álbum da nossa memória e vendo as nossas fotografias. As pessoas que estão ao nosso lado não acessam o nosso pensamento. Então, elas também não conseguem acessar o nosso álbum de memórias e as nossas fotografias. Entretanto, os espíritos, eles conseguem acessar esse álbum ao mesmo tempo que estamos vendo ou quando não estamos vendo. Por isso, algumas vezes, de repente, surge uma lembrança, surge uma memória, boa ou ruim. Algumas vezes ainda a nossa memória fica um pouco embaraçada, a gente não consegue se lembrar de fato de alguma coisa. Isso pode acontecer porque o nosso álbum de memória, assim como os livros, quando são muito folheados, acabam perdendo algumas páginas. Então, alguns detalhes podem acabar passando. Então, esse fenômeno da fotografia foi objeto de estudo na Revue, citado por Allan Kardec. E a gente vai um pouquinho além disso. O pensamento cria imagens fluídicas que vão se refletir no nosso perispírito, assim como se fosse um espelho. Então, vamos supor, não temos ideia nenhuma. Quando nós começamos a conhecer os objetos, por exemplo, eles vão se materializando nesse nosso álbum de memórias. Mas, como o nosso pensamento também cria imagens fluídicas, vamos supor que eu pensei em matar alguém. O meu cérebro captou essa fotografia e ela fica impressa no meu álbum de fotografias. É por isso que, mesmo não tendo executado o ato, fluidicamente ele fica impresso em nós. E como eu disse antes, os desencarnados, eles conseguem acessar os nossos álbuns de fotografia. E
mais ainda, né? Se fosse possível, não, se é possível que esses álbuns existam e que os desencarnados possam acessar esses nossos álbuns, a mesma coisa se dá quando nós temos um desencarnado e um médium vidente. O médium vidente consegue ver as fotografias desse desencarnado, da mesma forma que o desencarnado, o espírito livre, consegue ver as imagens e as fotografias do nosso álbum. E isso nos leva à telegrafia do pensamento. É tão poderoso o pensamento que ele fluidicamente consegue estampar fotografias do que nem aconteceu, do que nós só pensamos. Sendo assim, é claro que nós não conhecemos a força do nosso pensamento, mas o dia chegará em que essa habilidade de pensar e o outro conseguir abstrair, ela vai chegar. Até o momento, nós não temos mecanismos suficientes para explicar esses fenômenos de uma maneira mais profunda e de conseguir entender todos. Mas o tempo chegará em que nós entenderemos. Que esse nosso vídeo possa nos despertar para procurar mais sobre a infinidade de tempo que existe para a nossa existência, já que nós somos infinitos, mas ainda somos muito pequenos, ainda temos muito pouco conhecimento. E o meu desejo de toda semana, que nessa nossa nova semana nós possamos ser melhores do que fomos na semana anterior. Boa semana a todos!